É sempre uma alegria estar a cada domingo partilhando a palavra de Deus, alimentando-nos juntos com a palavra de nosso Senhor. Palavra que é vida, palavra que é bênção, palavra que é luz e salvação nos passos da nossa existência. Hoje, meus queridos irmãos, nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Depois que a igreja celebrou o tempo da Páscoa, ela tira um domingo, o domingo após Pentecostes, para adorar, para louvar ao Senhor no mistério mais profundo do seu ser. Deus é um só, Deus não pode ser dividido, nem pode ser multiplicado. Deus é um só. E ao mesmo tempo, sem deixar de ser um, totalmente um, Ele é Pai, e esse Deus que é Pai é Filho, e esse Deus que é Pai, que é Filho, é também Espírito Santo. Não é um teorema, meus irmãos, não é um enigma que a gente possa resolver, é um mistério. O que é mistério? Mistério é uma realidade que é tão profunda, uma realidade que é tão intensa, que nos ultrapassa totalmente, que quanto mais a gente procura aprofundá-lo, mais vê que está longe de esgotá-lo totalmente. E como é que a igreja, como é que os cristãos ficaram sabendo da Santíssima Trindade? Ficaram sabendo porque Deus se revelou assim na história da salvação. Deus não tem duas caras. Deus, ao revelar-se à humanidade, Deus quis se mostrar. Deus quis nos dar a sua vida. Deus quis se dar como Ele é realmente. Deus quis se mostrar como Ele realmente é. Quando a gente ama, a gente se mostra como a gente é. Se mostra no diálogo, na palavra, se mostra nas ações. Assim Deus fez. E Deus, na história da salvação, se revelou como Pai, que envia o seu Filho na força do Espírito. Mas o Pai não é maior do que o Filho, nem o Filho é maior do que o Espírito. Deus se mostra realmente como três. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas ao mesmo tempo, Deus se mostra como um, absolutamente um, o único Deus verdadeiro. Por isso, na oração da missa de hoje, a igreja diz: ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade. E a palavra da verdade, o verbo da verdade, nós sabemos quem é o Filho. E o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Então, vejam, Deus se revelou na história da salvação. A gente sabe que Deus é trino porque Ele se revelou trinitariamente. Ele nos salvou trinitariamente. Pois bem, fazei, ó Deus, que professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Então essa é a característica fundamental da fé dos cristãos. A unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. E ao mesmo tempo, sem em nada diminuir essa unidade, só há um infinito, só há um eterno, só há um absoluto, sem nada diminuir a unidade de Deus, a igreja professa a sua trindade de pessoas. O Pai é o Pai e não é o Filho. O Filho é o Filho e não é o Pai nem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho, mas não é nenhum nem outro. Depois, no prefácio da oração eucarística da missa de hoje, a igreja diz muito bonito: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes, e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o Pai é eterno, o Filho também é eterno.
e o Espírito Santo é eterno. O Pai é infinito, o Filho é infinito, o Espírito Santo é infinito. Vejam, o Pai é onipotente, a mesma coisa o Filho e o Espírito Santo. O Pai não teve começo, o Filho também não tem começo, nem o Espírito Santo. No entanto, o Pai é origem, não é começo, é origem, é princípio do Filho e do Espírito Santo. Aí a gente pode pensar, então o Pai é maior? É não. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Tá certo? Mas vejam como termina bonito o prefácio. Proclamamos que sois o Deus eterno e verdadeiro, adorando cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Muito bem. Então Deus é um só. Agora é interessante. Veja, o Pai, tudo na Trindade vem do Pai e vai para o Pai. Mas o Pai não existe antes do Filho, nem antes do Espírito Santo. Porque conosco, com o ser humano, vamos pegar um homem. Ele primeiro é homem e ser pai é um acidente. Ele pode ser pai ou não ser, continua homem do mesmo jeito. Tá certo? Ora, a primeira pessoa da Trindade não é primeiro Deus para depois ser pai. A primeira pessoa da Trindade só existe porque é pai. É Deus Pai, é Pai Deus, não tem jeito. Então, só é pai porque tem um filho. Então, repare que coisa bonita, o Pai gera o Filho eternamente. Quem faz o Pai existir é o Filho. Se não for o Pai, não tem o Filho. Se não for o Filho, não tem o Pai. Então, veja, o Pai gera o Filho. O Filho é gerado pelo Pai, mas os dois são eternos. Nunca houve 1/1000 de segundo em que existisse o Pai sem o Filho. Nem nunca houve 1/1000 de segundo em que existisse o Filho sem o Pai. O Pai é o gerante, o Filho é o gerado. E a geração é o Espírito Santo. Mas geração não é gente, geração é coisa. Não, em Deus nada é coisa. Tudo é pessoa. O Pai é o gerante que gera o Filho e essa força de geração é o Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. Não existe amante sem amado. Não existe amado sem amante. E não existe nem amado, nem amante sem amor. Tá vendo? Então os três são eternos. E é bonito, porque um não existe sem o outro. O Pai não pode existir sem o Espírito Santo. Porque se ele não gerar o Filho, ele não é Pai. Mas se não tiver a geração, como é que ele gera? E a geração é o Espírito Santo. Então, não pode existir nenhum dos três sem os outros dois. É muito bonito. Eu vou dar um exemplo para você entender. Olha o Sol. Me diga, quem existe primeiro, o Sol ou o raio do Sol? Os dois são iguais. Assim que o Sol nasce, já nasce com os raios. São contemporâneos. Contemporâneos. No entanto, o Sol vem do raio ou o raio vem do Sol? O raio vem do Sol. Do mesmo modo, o Pai e o Filho são eternos. Não existe um sem o outro. Mas o Filho vem do Pai. Vem do Pai no Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado, o Espírito é o amor. O Pai é o gerante, o Filho é o gerado, o Espírito é a geração. O Pai é o ressuscitante, o Filho é o ressuscitado, o Espírito é a força de ressurreição. Tudo foi criado por quem? Pela Trindade. Como? Pelo Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Tudo vai para o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então, na Trindade, tudo é um. E, ao mesmo tempo, tudo é trino. Então, compreende? Há um só Deus. Tudo que o Pai é, Ele dá ao Filho. Tudo, 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 tudo. O Pai dá tudo ao Filho, de modo que o Filho é igualzinho ao Pai. Só tem uma diferença. O Pai é o que gera e o Filho é o que é gerado. O Pai dá tudo ao Filho, menos ser Pai. Porque o Pai é que gera. Veja, e o Filho recebe tudo do Pai, menos ser Pai. Ser Filho é do Filho, só o Filho tem isso. O Pai não é Filho. O Pai é só Pai, o Filho é só Filho. E o Espírito é o amor que une Pai e Filho. O Espírito é o amor no qual o Pai gera e no qual o Filho é gerado. O amor no qual o Pai ama e o Filho é amado. Então Deus é perfeitamente trino e perfeitamente uno. Está aí, nessa primeira leitura, o que é que aparece? Aparece o Pai, que é a fonte do Filho e do Espírito Santo,
como Deus todo misericordioso. Deus imenso, grande, Deus incompreensível, mas ao mesmo tempo Deus cheio de amor e de misericórdia. Isso que o Pai é, Ele dá tudo ao Filho no Espírito Santo. Tudo que o Pai é, menos ser o Filho, Ele dá ao Filho no Espírito. Então, veja, Moisés levantou-se quando era noite e subiu ao Monte Sinai. É muito bonito isso, quando era noite. É noite física, é noite do tempo, é noite porque está escuro, mas é noite também no sentido de que para nós, Deus é sempre noite. São João da Cruz, um grande místico, um grande amigo de Deus, um homem de altíssima contemplação, dizia: Deus para nós nesta vida é nem mais nem menos que noite escura. Por que Deus é noite? Não é porque Ele é escuro, é porque a luz é tão grande que nos cega. A gente não entende Deus. Como você vai entender um ser que não tem princípio nem fim? Como você vai entender um ser que não tem passado nem futuro? Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Para Deus tudo é hoje. Deus está vendo o mundo sendo criado e está vendo o final dos tempos. Deus está me vendo antes de eu nascer e está me vendo julgado. Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso imaginar isso? Eu não posso. Como é que eu posso entender um ser que está presente em tudo? A sua providência governa tudo e, no entanto, o mal existe no mundo. Veja, Deus é noite, ou seja, Deus me ultrapassa. Eu não posso engaiolar Deus na minha medida. A melhor linguagem para falar de Deus é o louvor. O melhor modo de compreender Deus é com o coração. É calar a voz, calar a mente e adorar, e louvar, e admirar. Mas isso acontece com tudo que é profundo. As coisas mais profundas da vida, a gente consegue entender mais com o coração do que com a mente, propriamente. Então vejam, Moisés subiu ao monte quando ainda era noite, ainda é escuro. Leva as 2 tábuas de pedra consigo. E o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Essa nuvem na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Por isso eu expliquei a vocês no domingo da Ascensão, há 15 dias atrás, uma nuvem cobriu Jesus. Lembra do que eu disse? Eu disse, lembra que Jesus está no mundo divino, que Jesus feito homem agora entrou na glória de Deus. Essa nuvem é símbolo do Espírito Santo. Então veja, é sinal da glória de Deus, da Shekinah, da presença de Deus. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E este invocou o nome do Senhor. Na Bíblia, o nome quer dizer a própria pessoa. Por isso, quando pergunta o nome de Deus, ele diz: por que queres saber o meu nome? Ele é misterioso. No livro dos Juízes, por exemplo, quando os pais de Sansão perguntam pelo nome do anjo do Senhor, e aquele anjo do Senhor é o próprio Deus que vem visitar o seu povo, que vem visitar os pais de Sansão, para dizer que vai nascer o menino, é muito interessante, porque quando pergunta qual o teu nome, ele diz: por que queres saber o meu nome? É misterioso. A mesma coisa quando Jacó luta com aquele anjo, e aquele anjo é o próprio Deus, naval, quer dizer, na parte rasa do rio Jaboque. E aí Jacó luta e diz: não te soltarei até que digas o teu nome. Qual é o teu nome? E mais uma vez o anjo vai dizer: por que queres saber o meu nome? Ele é misterioso. Então você saber o nome é como você poder controlar a pessoa, você conhecer a pessoa. E a gente nunca vai poder saber quem é Deus em profundidade. Deus será sempre um mistério que nos ultrapassa. Por isso o costume de não pronunciar à toa o nome de Deus. Não pronunciarás em vão o nome do teu Deus. Deus será sempre um mistério. Tá certo? O judeu não pronuncia de jeito nenhum o nome Javé. Eu já expliquei, por exemplo, nas missas, nos textos litúrgicos, nos cânticos litúrgicos, não se deve nunca pronunciar esse nome santo, o nome Javé. Então veja, o Senhor desceu da nuvem e permaneceu com Moisés. Este invocou o nome do Senhor. O judeu, quando vê a palavra Javé, ele diz Adonai, que quer dizer Senhor. Tá certo? E a gente também diz, pode olhar, o padre faz oremos, não diz ó Javé, não, ó Deus.
Ou então, ó Senhor nosso Deus. Nunca diz Javé, não se pronuncia esse nome santo. Então vejam, enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou. E é interessante porque a Bíblia, você pode olhar nessa passagem do livro do Êxodo, não é? No capítulo 34, Moisés vai ver o Senhor de costa. E Deus tem rosto, e Deus tem corpo para Moisés ver de costa. Quer dizer, é um modo que a Bíblia tem de dizer que Moisés vê sem ver. Vê sem entender tudo. Que Deus é invisível, que Deus é misterioso. É um modo que a Bíblia tem de dizer que Deus se revelou, mas quando Deus se revela, se esconde. Porque o que ele revela não é quase nada diante daquilo que ele é, de tão grande. E aí Moisés diz: Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Está aí o nome do Senhor. Está aí quem é o nosso Deus. O nosso Deus é esse: Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. É esse Deus a quem Jesus vai chamar de Abá, papai. Às vezes as pessoas dizem: o Deus do Antigo Testamento é um Deus duro, vingativo. Não, está errado. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. Deus de amor e de misericórdia. Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Quem leva a sério essa palavra, vê como as entranhas de Deus são entranhas de misericórdia. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor. Veja, é interessante isso aqui. Moisés se prostra. Moisés cobre o rosto diante de Deus. Olhe, meu irmão, escute só uma coisa. No seu Filho Jesus, Deus o Pai se aproximou de nós. No seu Filho Jesus, Deus veio habitar conosco. E através de Jesus, nos dando o Espírito Santo, Deus habita em nós. Mostrou todo o seu amor. Mas cuidado, Deus não é nosso compadre. Nunca desrespeite a Deus. Nunca brinque com as coisas de Deus. Cuidado com o seu modo de escutar a palavra de Deus. Escute-a com respeito, com veneração. Cuidado com piadas com as coisas de Deus. Cuidado, tudo que for de Deus, respeite. Tudo que tiver a ver com Deus, seja sagrado para você. Cuidado com o modo como se comporta na igreja. Cuidado com o modo como participa da missa. Deus não é nosso compadre. Deus é um Deus próximo, de amor, mas é o Senhor, o Santo, o incompreensível, o Eterno. O Eterno. Tenhamos muito cuidado, porque quando a gente leva na brincadeira, leva na superficialidade as coisas de Deus, a gente perde o gosto de Deus. E aí o Deus que a gente tem na cabeça não é mais o Deus verdadeiro, é só um boneco. Então veja, imediatamente Moisés curvou-se até o chão, prostrado por terra. A atitude de adoração diante desse Deus tão grande. E disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. É lindo, porque por um lado Deus é tão grande. Moisés se prostra diante dele. Moisés cobre o rosto. Lá no livro do Êxodo, na sarça, Deus diz: tira a sandália dos pés, o lugar em que pisas é santo. E no entanto é Deus clemente e misericordioso. A gente tem saudade dele. E Moisés pede: caminha conosco, Senhor. Não nos deixes sozinhos. Pois bem, não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu, Senhor. Vamos ouvir uma música do Padre Zezinho, chamada Mistério. Preste bem atenção nessa música. Não te vejo, não te toco, não te sinto. Não te escuto a me falar. Não conheço o teu semblante, a tua imagem. Quem viu Deus? Ninguém. Nem te posso imaginar. Não entendo, não percebo a dimensão do infinito onde estás. Não sei falar contigo quando és tão infinito e eu tão incapaz de te entender. É um Deus grande demais. No entanto,
é o nosso Deus, que é amor, que é providente, que é próximo. Deus é mistério. Agora imaginemos esse Deus tão grande que nos ultrapassa. E, no entanto, falou conosco, nos criou, enviou-nos o seu Filho e infundiu no nosso coração o Espírito Santo de amor. Tão próximo que quis ser em Jesus, Deus conosco, e no Espírito Santo, Deus em nós. Tudo na vida do cristão, meus irmãos, depende da Trindade. Nós começamos o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome da Trindade Santa. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. A renovação carismática, que tem umas músicas bonitas, tem aquela música que canta em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Estamos aqui para adorar, louvar e bendizer, não é? Esse canto é bonito, né? Mas é herético. É uma heresia. Não é por maldade não sabe? Que o autor, o bichinho, tenho certeza que... Mas ninguém pode dizer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Não são 3 nomes. Isso é heresia. Tá certo? A linguagem da fé, meus irmãos, é uma linguagem tabelada. Não pode mudar não. Eu só posso dizer uma vez a palavra nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome está a unidade da essência. E nas pessoas a Trindade. Então, em nome, aqui está o Deus único, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, esse nome único de Deus, que é único, é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nunca cantem esse cântico porque é herético. Às vezes cantam no início do texto, no início da oração de grupo, e às vezes de modo absurdo até na missa, que aí é que está errado mesmo, certo? Não cantem porque é herético. Por exemplo, quando você vai se batizar, ninguém diz assim, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Não se pode fazer isso, de jeito nenhum. Não, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome acima de todo nome. Então, cuidado, porque às vezes a coisa é bonita, mas é troncha, é errada. É o caso aqui. Está certo? Então, vamos rezar esse salmo belíssimo que é tirado de Daniel, do capítulo 3, tá certo? Que é um louvor a Deus, não é? Sede bendito, Deus de nossos pais, nome santo e glorioso. O único nome, tá vendo? Bendito sejais vós, que sondais as profundezas, que estáis sob os querubins. Vamos adorar esse Deus, que é uno e trino. Está aí, meus irmãos. Por que essa leitura hoje? Por 2 motivos. Veja, várias vezes no Novo Testamento vai aparecer a Trindade. Por exemplo, quando Jesus diz em Mateus 28, ide fazer discípulos meus de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, os 3 no mesmo patamar. O Apocalipse vai dizer que viu alguém sentado no trono, viu o Cordeiro, e do trono e do Cordeiro saía um rio de água viva. O trono é o Pai. O Cordeiro é o Filho, o rio de água viva que brota do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Novo Testamento está cheio de alusões à Santíssima Trindade. Cheio. Eu podia pegar agora aqui uma lista, fazer para vocês bem grande uma lista de alusões do Novo Testamento à Trindade Santa. Mas não vou fazer isso agora. Agora me interessa pegar essa carta, esse trechinho da segunda leitura. Por quê? Porque aqui tem 2 ideias importantes. Primeiro aparece a ideia da Trindade. Escute só. Olhe, irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. É o Pai. Quando a Bíblia usa a palavra Deus, é para o Pai, tá certo? Então esse Deus esteja convosco. Depois, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Está aí, claramente a Trindade. Claramente. As testemunhas de Jeová negam a Trindade, por isso não são cristãs. Já expliquei isso para vocês. Os mormons não são cristãos. São denominações, são seitas que simpatizam com o cristianismo, que têm elementos próximos ao cristianismo, mas não são cristãos. Para ser cristão tem que professar a fé na Trindade. Um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e pronto. Então, Jesus, o Filho, se fez homem, sem deixar de ser Deus,
e morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados. Nos purificou do pecado e nos deu o Espírito Santo. Isso é o núcleo, esta é a essência do cristianismo. Então, aqui, nessa leiturazinha curta, 3 versículos da carta da 2ª de São Paulo aos Coríntios, tem 2 coisas importantes. Primeiro, essa afirmação clara da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. É uma saudação que a igreja ainda hoje usa na liturgia, logo no começo da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a gente responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora vejam, a segunda coisa importante é que essa unidade que existe em Deus, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, transborda na vida dos cristãos. Os cristãos devem viver na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os cristãos que são tantos e que pensam de modo diferente, que são diferentes uns dos outros, devem viver na unidade. Adorar a Trindade, crer na Trindade, é também procurar viver na unidade da Trindade. Por isso São Paulo diz: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Então, se a gente tem um só Pai no céu, se nós somos membros do único corpo do Filho Jesus, somos componentes, membros do único povo de Deus Pai, somos membros enxertados, incorporados no único corpo do Filho, que é a igreja, e somos pedras vivas no templo do único Espírito, então nós, embora muitos, devemos viver na unidade. A unidade que vem de Deus, a unidade brota do coração do Pai, nos vem pelo Filho que morreu para congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. E essa unidade se dá na comunhão, na unidade do Espírito Santo. O Espírito que une o que está disperso, que conserva junto o que está unido, e que ao mesmo tempo suscita as diferenças, os dons, os carismas, e os conserva unidos. Então veja que coisa bonita. A nossa fé na Trindade não é uma coisa teórica. Se Deus é um só na diversidade das pessoas, a igreja deve ser una na diversidade dos dons e dos carismas. Eu devo respeitar os dons, os carismas, os ministérios na igreja. Um não pode eliminar o outro, porque a igreja, como dizia Tertuliano, é o corpo dos 3. Ou seja, a igreja é o lugar da presença da Trindade Santa, do único Deus em 3 pessoas. Por isso essa leitura tão curtinha, só 3 versículos, é tão bonita. Primeiro, afirma claramente a Trindade: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E depois apela para que os cristãos vivam a vida da Trindade, a diversidade na unidade. Cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Muito bem, que celebrando hoje a Santa Missa, e a missa também é trinitária. Repare, a missa é o sacrifício de quem? Do Filho Jesus. E a gente oferece a missa ao quem? Ao Pai. Toda a missa, pode olhar, é a conversa do padre em nome do povo, o padre falando com o Pai, para oferecer o quê? O Filho. Como? No Espírito Santo. Tanto que no final da grande oração, a oração eucarística, o padre ergue, é um momento belíssimo, o padre ergue o corpo e o sangue de Cristo e diz ao Pai: por Cristo, tudo é por Ele, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória na unidade do Espírito Santo. E a Assembleia canta o amém mais importante de todo o cristianismo. O amém mais solene, mais importante e mais sagrado é o amém que a gente diz depois do por Cristo. Que é o amém que diz: eu concordo, eu creio, é verdade, eu aceito, eu assumo
tudo que o padre rezou em nome da comunidade na oração eucarística. Tudo. Então, veja, a igreja vive na Trindade Santa. É sério, né, meus irmãos, essa palavra de Jesus? Então, veja, Deus, o Pai, amou tanto o mundo que na força do Espírito Santo, lembre da anunciação, Jesus é enviado na força do Espírito. Jesus começa sua missão pública à margem do Rio Jordão, na força do Espírito. Jesus prega o tempo todo com a força do Espírito, tanto que São Lucas diz que saía dele uma força que a todos curava. Essa força é o Espírito Santo. Então Deus amou tanto o mundo, o Pai amou tanto o mundo, que na potência do Espírito enviou seu Filho. Meus irmãos, Jesus é Deus que se fez homem por nosso amor e nos deu seu Espírito Santo, o Espírito que o Pai derramou sobre ele, ele derramou sobre nós. Por isso a palavra tão firme do Evangelho: quem crê nele, quem crê no Filho não é julgado. Entenda, quem crê no Filho é salvo. É isso que Jesus quer dizer. Quem não crê já está condenado. Já se condenou porque se fechou para Deus. Claro que aqui não quer dizer que quem não é cristão está no inferno, não. É quem tendo a possibilidade de crer, não creu. Jesus não é um opcional na vida do mundo. Jesus não é um opcional na vida do homem. Jesus é o sentido da nossa própria vida. A nossa vida sem Jesus não é vida verdadeira. Não é. É uma vida na ilusão. É uma vida truncada. Independente da pessoa ser boa ou ruim. Nós somos criados, aquilo que Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração andará inquieto, enquanto não descansar em ti. Meus irmãos, uma pergunta. Vejam, os judeus acreditam que Deus é um, mas não acreditam que Deus é trino. Nem sabem dessa história. Os muçulmanos adoram Alá. A palavra Alá em árabe quer dizer Deus. Só isso, Deus. Veja, adoram Deus único, mas não sabem que Deus é trino. Eu pergunto, é uma perguntinha para você pensar. O Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, hoje, e o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus nosso? A resposta é sim e não. Sim, porque eles conhecem a unidade de Deus. São monoteístas. O Senhor é um só. Não pode ser multiplicado, nem pode ser dividido. Nisso eles estão certos. Só que eles não sabem que esse Deus é essencialmente, eternamente Pai. Absolutamente Pai. Pai do Filho eterno no Espírito de amor. Então, vejam, é o nosso Deus, mas conhecido de modo incompleto. É o nosso Deus, mas conhecido de modo ainda na penumbra. Então, o nosso Deus é e não é o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos. Nunca esqueça. Quanto à unidade, nosso Deus é o mesmíssimo dos judeus e dos muçulmanos. Quanto à Trindade, o nosso Deus é totalmente diferente. Então, aquele Javé dos judeus, aquele Alá dos muçulmanos, é o Pai do Filho eterno, do nosso Jesus. É o Pai do Filho na potência do Espírito. Isso nem os judeus sabem, nem os muçulmanos sabem. Por isso, Santo Hilário, bispo de Poitiers, no século IV, dizia nas suas pregações: lembra-te, cristão, não te foi revelado que o Pai é Deus, mas que Deus é Pai. Ou seja, tu já sabias pelo Antigo Testamento que Deus existia. O que nosso Senhor revela é que esse Deus é o seu Pai, é o Pai eterno. Como ele vai dizer em João 17, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Como diz o prólogo do Evangelho de São João, no princípio era o Verbo estava com Deus, que estava com o Pai, e o Verbo era Deus, Deus igual ao Pai. No grego, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficava assim, olha, no princípio era o Verbo estava com o Deus, quando bota esse U aí, o artigo é o Pai, e o Verbo era Deus, quer dizer, era Deus igual ao Pai, o Verbo era divino. Então, o Filho é divino, é Deus, mas o Filho não é o Pai.
Então isso os judeus não sabem, os muçulmanos não sabem, nenhuma religião sabe. Outra coisa, há uns espertos, mas não são espertos não, são tolinhos, que diz, está vendo, os cristãos creem na Trindade, mas também tem Trindade no hinduísmo, tem Brahma, tem Shiva, não tem nada a ver. Não são 3 deuses, meus irmãos. Também na Umbanda, no Candomblé, eles têm uma concepção assim de Deus, mas não é a concepção cristã, de jeito nenhum. É um Deus só, é uma divindade só, toda no Pai, toda no Filho e toda no Espírito. Não pode existir um sem o outro. O Filho vem do Pai, o Filho é gerado pelo Pai e é gerado na geração que é o Espírito Santo. Então nunca esqueça isso. Eu termino com a história que eu comecei. Veja, sem o Pai não há o Filho, porque sem gerante não pode haver gerado. Nem há Espírito Santo, porque não pode haver geração. Tem que ter um gerante, para ter o gerado e para ter a geração. Então tem que ter o Pai. Sem o Filho não tem nem Pai nem o Espírito. Sem o gerado não tem gerante. Não gerou nada, então não tem gerante, nem tem geração. Então sem o Filho não tem Pai nem Espírito. E sem o Espírito não tem Pai nem Filho. Por quê? Sem a geração não tem gerante, nem tem gerado, não tem nada. Então um tem que estar com o outro. Agora, tudo vem do Pai, para o Filho, no Espírito. Na Trindade, tudo começa no Pai e termina no Filho. E o Espírito abraça o Pai e o Filho. O Espírito liga Pai e Filho. O Espírito é o laço de amor entre o Pai e o Filho. Então, é um só Deus mesmo, não tem jeito. Agora, esse Deus de verdade é Pai, esse Deus de verdade é Filho, e esse Deus de verdade é Espírito Santo. Entender a gente não vai entender nunca. Nunca. Nem no céu a gente vai poder vislumbrar a Trindade no seu mistério. Vamos contemplar a Trindade. Como a gente pode entrar no mar aqui. Pode entrar no mar, mas o mar é tão imenso que você não tem noção dele. Mesma coisa, a gente vai contemplar Deus face a face. Em que sentido? Vamos contemplar o Pai, porque estaremos no Filho, no corpo do Filho, já que recebemos o Espírito Santo. Então vamos contemplar o Pai pelo Filho no Espírito. Deus estará em nós e nós em Deus. Mas Deus é maior que o mar. Então, veja, nós estaremos totalmente em Deus, mas Deus não estará totalmente em nós. Por isso que o céu é uma festa eterna. Eu vou ter a eternidade todinha para conhecer Deus e nunca vou deixar de conhecê-lo. É como um tour, um city tour que não termina nunca. Que a cidade é tão grande que eu nunca vou deixar de conhecê-lo e de me admirar com as coisas bonitas que ela é. Assim é Deus, é o mistério de Deus. O céu é uma festa eterna, é um amor eterno, é um encantamento eterno, é um pasmo eterno pela grandeza bela e pela beleza grande de Deus. Esse é o nosso Deus. A gente só pode dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas divinas. Unidade santa e consubstancial. Eu gostaria, antes de dar a bênção para vocês, de recitar um credo antigo da igreja. Um credo que é lá do século V, mais ou menos. O credo chamado pseudo-atanasiano, ou quicunque. Não se assuste com essa palavra, não. Quicunque, porque o credo começa com essa expressão latina. Quem quer que. Em latim, quicunque. Então veja o que diz. Repare que esse credo explica muito bonito a fé na Trindade. Todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé católica, a qual, a menos que cada um preserve, perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé católica universal é esta, que adoremos o único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado,
o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um só não criado e um só ilimitado. Por isso que eu disse, viu, que aquele em nome do Pai é herético, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Não são três nomes, tá certo? Vamos lá. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião cristã de dizer que há três deuses ou três senhores. Então é preciso dizer que o Pai é Senhor, que o Filho é Senhor, que o Espírito Santo é Senhor. Mas não podemos dizer que há três senhores, há um só. Como temos que dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não podemos dizer que há três deuses, há um só. Atenção agora, o Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. Então o Pai não foi fabricado, não foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Filho não foi criado pelo Pai. Já disse a vocês, nunca houve um momento em que o Pai não fosse Pai. Então ele só é Pai por causa do Filho. Outra coisa, vou dizer a vocês, viu, para vocês entenderem. O Filho não é gerado pela vontade do Pai. Não depende do Pai gerar ou não gerar o Filho. É do ser do Pai. Se o Pai não gerar o Filho, o Pai não existe. Sem o Filho, o Pai não existe. E sem o Pai, o Filho não existe. E sem o Espírito Santo, que é a geração, já disse, nem existe o gerante, nem existe o gerado. Então aqui não depende da vontade de nenhum dos três, é do ser dos três. Se o Filho fosse gerado da vontade do Pai, o Filho era inferior ao Pai. Mas o Filho é gerado do ser do Pai. É do ser do Pai que o Filho seja Deus. Como é do ser do Filho que o Pai o gere. Como é do ser dos dois que o Espírito Santo seja a geração, na qual o Pai gera e o Filho é gerado. Então é isso que esse credo está dizendo. Olha. O Filho procede do Pai somente, nem feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado. Se o Espírito Santo fosse gerado, não era o Espírito Santo, era o Filho. E o Espírito Santo é o quê? Procede. Então, nem gerado, nem criado, mas procedente. Ou, se quiser dizer melhor, São Tomás depois vai ajeitar isso. Em vez de dizer procedente, vai dizer expirado. Já que espírito lembra sopro. Então, a gente diz assim, o Pai gera o Filho e expira, juntamente com o Filho, o Espírito. É um modo de falar, tá certo? Portanto, há um só Pai, não três pais. Só um gera na Trindade, o Pai. Um Filho, não três filhos. Só um é gerado na Trindade, o Filho. Um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Só um procede, ou só um é expirado. E nessa Trindade, nenhum é primeiro ou último. Nenhum é maior ou menor. Está vendo? Mas todas as três pessoas coeternas são coiguais entre si. De modo que em tudo o que foi dito acima, tanto a unidade em Trindade como a Trindade em unidade deve ser cultuada. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo em relação à Trindade. Mas também é necessário, para a salvação eterna, que se creia firmemente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Filho se fez homem, se fez um de nós, tá certo?
É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai. Homem, nascido no tempo da substância da sua mãe. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana. Aí é que está. Se Jesus é homem, tem que ter corpo e alma humana. Jesus tem corpo humano, com instinto humano, com tudo que o corpo humano tem. E tem alma humana, quer dizer, tem uma psicologia humana, conhecimento humano, vontade humana, tá certo? Instinto humano, consciência humana, liberdade humana. Então, igual ao Pai em relação à sua divindade, menor do que o Pai em relação à sua humanidade. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, é verdade, ele é Deus. Quem me vê, vê o Pai, é verdade, ele é Deus. Quando ele diz, o Pai é maior que eu, é verdade, ele é homem. Então, Jesus é incriado como Deus e criado como homem. Igual ao Pai e ao Espírito Santo como Deus, menor que o Pai e o Espírito Santo como homem. Está vendo como esse povo é sabido? Então, igual ao Pai em relação à sua divindade, menor do que o Pai com relação à sua humanidade. O qual, Jesus, embora seja Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Em Jesus só há uma pessoa, um só eu. Qualquer coisa que Jesus faz, você pergunta quem? Esse quem é o sujeito, é a segunda pessoa da Trindade. Agora, como ele faz? Faz como homem, é a natureza humana. E faz como Deus, a natureza divina. Como Deus, criou o céu e a terra. Como Deus, nosso Jesus sustenta tudo. Como Deus, nosso Jesus é maior do que o universo todo. Como homem, chora na manjedoura, mama no ventre da virgem, baba porque os dentinhos estão crescendo, tem sono e morre na cruz. Então, tem que saber o quem é um só. É o quem é a pessoa divina da segunda pessoa da Trindade. O como, na natureza divina, é como Deus. Na natureza humana, como homem. Então, no Evangelho aparece sempre a pessoa divina na natureza humana. Tá certo? Então, é um só Jesus, não dois, mas um. Não é isso? Não pela conversão da sua divindade em carne, não. Ele é Deus e acabou-se. Mas por sua divindade haver assumido a humanidade. Então ele é um só Jesus, que sofreu pela nossa salvação, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus Pai onipotente, tudo isso como homem, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, em cuja vinda todos os homens ressuscitarão em seus corpos, na alma ressuscita logo depois da morte, e prestarão contas de suas obras. Está vendo? Valha-nos Deus, a gente vai prestar contas. E aqueles que houverem feito o bem, irão para a vida eterna. Aqueles que houverem feito o mal, para o fogo eterno. Esta é a fé universal, a fé católica, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. Não estou dizendo que não é católico vai para o inferno. O que ele quer dizer é isso, é que aquele que conheceu a verdadeira fé, que escutou essa pregação e não foi dócil à graça de Deus e não acreditou, não pode ser salvo. Bom, já falei demais, hoje falei demais, tá bom. Então agora eu dou a bênção para você, tá certo? O Senhor esteja convosco, a graça da Trindade santa e consubstancial, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça convosco para sempre. Amém.